Agradecemos mais uma vez aqueles que têm estado conosco, no estudo da lição. Esses temas são importantes para que nós venhamos conhecer mais e mais, das verdades que Deus nos revela na Bíblia. O tema da semana é Deuteronômio no Novo Testamento. Quais são como o Novo Testamento aborda, o livro, de Deuteronômio. Vamos fazer uma oração para que Deus seja conosco. Nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti pelas oportunidades que nos dá a cada dia, que Teu Santo Espírito esteja nos conduzindo. Pedimos Tuas bênçãos e agradecemos a Ti por tudo. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Em Mateus 4,4 diz: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A gente tem que lembrar aqui que Jesus foi tentado por Satanás, para que se Jesus caísse, a humanidade teria fracassado, ou seja, nós não teríamos oportunidade nem chance de ter a salvação. Então Satanás tentou Jesus, nos pontos que são os pontos principais, que nós também somos tentados. É só ler lá. Então aqui fala sobre a questão do apetite. Então Deus, faz com que nós devemos controlar o apetite. Deus nos deu o dom, do apetite, e aí o apetite envolve vários aspectos da vida, Não é só comida, Tem apetite sexual, apetite pelo poder, apetite pela comida e por demais coisas, aquilo que te traz satisfação. Então Deus, Adão e Eva, eles caíram justamente no ponto do apetite, Comeram de um fruto, acharam que era talvez mais importante, a gente não sabe quais são as razões. Não há razão para o pecado, como diz a Bíblia. O importante é que eles se envolveram em questões que estavam tratando com a questão do apetite. E Satanás tentou Jesus e Jesus diz, Satanás diz, transforma essas pedras em pães. E Jesus diz que não só de pão viverá o homem, ou o ser humano, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que Jesus está dizendo? E primeiro nós temos que ver o que Deus fala sobre um determinado assunto. E não qual é o nosso apetite, ou seja, qual é o nosso gosto. Mas quer dizer agora que Deus está contra os nossos gostos? Não, quem foi que criou nossos gostos? Nós com capacidade de termos apetite foi Deus. Só que o apetite pervertido, ele traz prejuízo a nós, seres humanos. Por isso que Deus impõe determinados limites. E nós temos que ver por que Jesus estava lutando por nós. A Bíblia revela, em João 1, verso 4, que aqui, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Jesus é a vida. Então estava lá em risco, não só a nós, seres humanos, mas a divindade se pôs em risco, por se permitir ser tentado. É coisa muito séria. 1 João 5,11 diz lá também: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Então essa vida foi garantida porque Jesus venceu aquelas tentações, aquelas provas, E mesmo sendo tentado, a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas não pecou. Nós temos a oportunidade agora, de receber essa vida que Jesus tem direito, Ele nos dá. Por quê? Porque Ele nos ama, porque é nosso Pai, é nosso Criador, é nosso Redentor. Provérbios 35 diz assim, toda palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. Então nós temos que aprender que acima de todas as coisas, primeiro, está Deus. E como é que nós vamos saber a vontade de Deus? Através da palavra dele. É por isso que Jesus disse que primeiro Jesus fala, está escrito. O que está escrito? Algo que Deus revelou aos profetas. O que está escrito? A gente tem que primeiro procurar o que está escrito por determinado assunto. E ver o que Deus falou sobre aquilo. Uma vez que Deus falou sobre aquilo, aí você já pode ter certeza que é aquilo mesmo. Porque Adão e Eva acharam que concordaram com Satanás, na verdade Eva, que Deus não estava falando. Que aquilo que Deus tinha falado não era de fato verdade, infelizmente. 1 João 2,5 diz, mas qualquer que guarda a sua palavra, então não é só conhecer a palavra de Deus,
mas temos que conhecer e também temos que tomar a decisão de guardar. O que é guardar? É obedecer. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Então alguns perguntam, será se Jesus está me guiando? Deus está me guiando? Como é que nós sabemos que Deus está nos guiando? Não é porque a gente vai na igreja, né? Tem algum, né, sonho, alguma visão, alguma coisa, né? Ou tem alguma, né, algum evento, né? Você acha sobrenatural? Não, não é isso não. Aqui nos diz que é guardar a palavra de Deus, ou seja, ler o que Deus revelou aos profetas e decidir guardar. Isso nos faz com que nós estejamos o quê? Nele. Esse é o sinal que nós estamos com Deus e Deus está conosco. E aí em João 17:17 diz assim, ó, santifica-os na tua verdade e a tua palavra é verdade. Então, o que é a verdade? Nós vivemos um tempo, né, que há tanta confusão, tantas dúvidas, né, a respeito, né, se vacina, se não vacina, se você toma, né, várias decisões hoje que nós temos que tomar baseadas em muitas dúvidas, muitas incertezas. Mas o que é a verdade? Aí nós temos que entender. A verdade é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus nos diz o que sobre os acontecimentos que estão ocorrendo hoje? Alguns pensam que não tem nada revelado na palavra de Deus, mas tem. A palavra de Deus diz que nós estamos o quê? Nos últimos dias, no tempo do fim. E Deus, né, Jesus mesmo fala o que ia acontecer em tempo do fim, em Mateus 24. E nós vamos ver aqui, ó, você vê como está escrito. Deus já tinha revelado, então nós não devemos estar surpresos. Mateus 24 diz aqui, ó, verso 6. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assisteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará o quê? Nação contra nação, reino contra reino, haverá o quê? Fomes, ó, a fome, pestes, a pandemia faz parte dessa peste aqui, ó, pestes, terremotos em vários lugares. Mas diz aqui, mas todas essas coisas são os princípios o quê? Das dores. Vai acontecer mais coisas, como já estão acontecendo há muito tempo. Então esses sinais são sinais de, claro, do fim, mas ainda não é o fim. Então nós temos que ver que a palavra de Deus é que faz, que nos dá o quê? O caminho, e nos mostra o caminho que nós devemos tomar e nós devemos seguir. E é por isso que nós temos que sempre estar baseado no está o quê? Escrito. E como é que nós vamos saber o que está escrito se a gente não lê a Bíblia? Você lê a Bíblia? Algum dia você leu a sua Bíblia? Se você não leu a Bíblia, ou se nem tem Bíblia, eu recomendo você ter uma Bíblia. Sabe por quê? Porque Jesus, sendo o ser divino, ele se preocupou em deixar um livro, né? Ou seja, na verdade a Bíblia são vários livros, deixar esses vários livros que foram escritos em cerca de 1500 anos, né? Para o quê? Para nos prepararmos, para que nós pudéssemos saber qual é a vontade de Deus e saber qual o caminho nós devemos tomar, nós devemos seguir. Você quer seguir o caminho correto? Você quer conhecer a verdade? Então você tem que ler a Bíblia. Se você não ler ainda, é bom começar. Enquanto ainda nós podemos ter Bíblia, porque a profecia diz também que vai chegar o tempo que até nossas Bíblias poderão ser tomadas. E aí nós vamos ter que estar com a Bíblia onde? Nas nossas cabeças. Isso já aconteceu no passado e infelizmente vai acontecer no futuro. Mateus 4, de 5 a 10 diz assim, então o diabo, ó, continuando, vamos ler aqui, transportou a cidade santa, transportou Jesus à cidade santa. Cidade santa nós sabemos que é o que? Jerusalém. Colocou sobre o pináculo do templo. Né? O pináculo do templo, né, é um lugar, né, que talvez não seja tão alto, mas também não é tão baixo. E disse, se tu és o filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que a seus anjos dará ordens a teu respeito. Ó. Satanás sabia, e está realmente escrito, que Deus, né, ia colocar anjo para nos proteger, e proteger também a Jesus. E tomar, né, diz que os anjos iam tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Mas Jesus falou algo importantíssimo, ó. Uma verdade da Bíblia, estava escrito? Estava, mas não pode derrubar outra verdade. Uma verdade da Bíblia não derruba outra verdade, elas se unem. Então Jesus diz, também está escrito. Então se uma coisa que Deus revelou, que também está escrito, né,
ela muda a compreensão, ou muda aquilo que foi falado antes, tem que unir as duas coisas. Ó. Jesus disse aqui, não tentará o Senhor teu Deus. Como é que você vai conseguir agora pedir a Deus ou se lançar abaixo, né, sem descumprir essa outra parte do que está escrito, né, que é não devemos tentar nosso Deus. Não dá para fazer isso. É por isso que Jesus, né, não fez. E isso também é presunção. Às vezes nós temos presunção de querer forçar a Deus através de uma oração, através de um dízimo, através de uma oferta que você dá. Você acha que você tem direito agora de pedir de Deus e Deus tem a obrigação de atender. Cuidado. Devemos ter muito cuidado. Deus é o ser divino. É nós que devemos atendê-lo, não vice-versa. Novamente, o que Satanás fez? O transportou o diabo, né? Agora um monte muito alto. Nós não sabemos que monte é esse. Mas esse era tão alto que diz que ele mostrou-lhe todos os reinos do mundo. E aí vem uma questão bem complexa. Num globo, mostrar a Jesus nesse monte todos os reinos do mundo é muito difícil. Todos os reinos do mundo aqui está dizendo, né? Num plano, numa terra plana, ou seja, é mais fácil. Não vou dizer que também é tão fácil, porque existe a densidade do ar, e com a densidade do ar, fica cada vez mais difícil você ver a determinadas distâncias. Mas, de alguma forma, Satanás mostrou para Jesus todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então, Jesus, né? Nem citou também, está escrito, mas Jesus podia ter citado aqui o quê? Primeiro mandamento, não terás outro Deus diante de mim. Como é que agora a gente vai adorar a Satanás? Só podemos adorar quem é Deus. Mas chegou um ponto que Jesus, né, disse, ó, vai-te Satanás. Satanás significa o quê? Adversário de Deus. Porque está escrito, ó, Jesus está escrito agora, Jesus está citando novamente. Ao Senhor teu Deus adorará e só a ele servirás. Então a gente tem que tirar uma coisa muito importante aqui, ó. Uma verdade da Bíblia não pode anular outra verdade. Elas têm que se unir. E você tem que cumprir as duas. Se Deus diz algo, não matarás, né? Não assassinarás, não furtarás. É por isso que a Bíblia diz que se descumprir um só mandamento, você é culpado do quê? De todos. É por isso que se a gente basear na lei para ser salvo, a gente está perdido. Porque nós descumprimos a lei. Mas agora eu não posso dizer agora que a lei de Deus foi abolida. Nós não podemos fazer isso. Porque não está escrito. Em nenhum lugar da Bíblia diz que Deus aboliu sua lei. Então, quem somos nós para fazer isso? Se não aboliu, continua valendo. Se continua valendo, continua existindo o quê? O pecado. É por isso que nós morremos. Porque ainda há o quê? Transgressão. E o pecado leva o quê? A morte. Então, aí a Bíblia nos diz aqui algo para os nossos tempos hoje, que eu resolvi trazer. Está lá em Apocalipse 1, verso 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia. O que é essa profecia? Profecia é algo que Deus revela antes de acontecer. Então, o livro do Apocalipse é revelação. Apesar que alguns dizem, né, que Apocalipse, né, você não vai entender nada, né, está tudo escondido. Não, o nome é revelação. Alguns usam a palavra Apocalipse, né, para filmes. Eu assisto também desenho animado, assisti alguns. Né? Tem lá o ser, né, chamado Apocalipse, né? Nas revistinhas que eu lia no passado. E esse Apocalipse, né, é como se fosse o fim de tudo, né? Mas aqui não, Apocalipse significa revelação. Sim, do fim, mas não significa fim, e sim revelação. Então Deus fala, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guarda as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Então novamente Deus está dizendo o quê? Nós temos que conhecer o que está escrito, e ouvir e guardar. Decidir guardar é uma decisão pessoal. E nós vimos lá antes que como é que nós sabemos que Deus está conosco? Quando nós guardamos, né, a sua palavra. Seguimos a sua palavra. E diz aqui porque o tempo está próximo. Né? Se estava próximo naquela época, imagine hoje. Com tudo que está acontecendo. Né? As liberdades, né, individuais que Deus nos deu. Por sermos seres humanos, né? Que é direito de ir e vir, direito de escolher, direito de decidir sobre o seu próprio corpo. Deus nos dá esse direito. Isso é um direito que Deus deu para nós. Né? Jesus, ninguém forçou Jesus, ele escolheu ir para morrer. É uma escolha que ele fez. Assim como nós também escolhemos ou não ir para o céu. Isso nós estamos decidindo o que? A nossa vida.
Então, hoje estão as pessoas aceitando, né, que estados, né, que se dizem democráticos, né, venham decidir por você isso. Olha, cuidado. Se ele decide esse nível, o que não mais ele vai decidir daqui a pouco? O que você come, o que você bebe, né? Qual religião você tem que ter, né? Que dia que você deve ir para o culto ou não deve ir para o culto, né? Que dia você deve trabalhar ou não deve trabalhar. Se você permite que o Estado comece a decidir partes da tua vida, que são questões, né, individuais, a gente chama de direitos naturais, né? Direito de propriedade, direito à vida, direito de vir, direito, né, de você escolher o que você faz com o seu corpo. Se você permite que o Estado comece a tomar essas decisões por você, você vai se virar um escravo. Então, eu não posso dizer mais que nós estamos num regime democrático, mas não. Infelizmente, o STF está cumprindo a cartilha socialista. E muitos deles têm visão socialista nisso. Isso aí nem precisa discutir tanto. Então, aqui fala que nós temos que ter cuidado de não tentar Deus. Deuteronômio 6,16 diz: não tentareis o Senhor vosso Deus como tentastes em Massá. O que é tentar Deus? É quando Deus diz algo e você, né, tenta o que? Ludibriar, ou tenta negociar, ou tenta, né, barganhar, e de forma que você quer vencer a Deus. Deus disse que você deve fazer uma coisa e você, né, disse que não precisa, uma necessidade. Tentar a Deus, né? Por isso que Jesus lá não transformou as pedras em pães, né? Ou nem pulou do pináculo. Ele não tentar a Deus. Tentar a Deus é o que? É se arriscar. Deuteronômio 10, 17 a 18 diz assim: pois Yahvé vosso Deus é um Deus dos deuses. A Bíblia diz, né, que tem um Deus maior, aqui em maiúsculo, e dos deuses. Quem são esses deuses? A Bíblia diz que nós somos esses deuses. Porque nós somos filhos de Deus, mas aqui nós somos deuses menores. Deuses por quê? Porque nós temos um dom que Deus deu a nós, que a nenhum outro ser criado, que é o quê? A ser a imagem e semelhança de Deus, e ter a capacidade de escolher, de dominar sobre as coisas, né? Deus nos criou com esse dom que pertence somente a Ele, mas Ele nos deu esse dom, e ainda hoje esse dom é exercido. E aqui está escrito, ó, Deus fala, né, que nós fomos criados, né, para dominar sobre as coisas, né? Gênesis 1, 26, ó. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E Deus nos criou em mais semelhança a Ele e nos deu essas capacidades. É por isso que nós somos parecidos com Deus. A imagem e semelhança de Deus. Não quer dizer que nós temos o mesmo poder dele. Não. Não podemos confundir. E o Senhor dos senhores. Então Jesus, ou seja, Deus, Yahvé, é o Senhor principal, né? De quem do Senhor? Também esse Senhor somos nós. O Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas. Então Deus tem por princípio da natureza dele, ele não faz acepção de pessoas. O que é acepção de pessoas? Ele usa, né, de injustiça, ou seja, dá favorecimento a um em função do outro, né, sem que essa pessoa tenha, né, direito de ser favorecido. Nem aceita recompensas, graças a Deus, porque nós estamos vivendo num tempo hoje que está muito complicado. Que faz justiça ao órfão e à viúva, que ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Então, ainda algumas pessoas, mesmo em muita dificuldade, sobrevivem porque Deus está atuando para que essas pessoas se mantenham vivas. Atos 10, 34 e 35 diz assim, ó: e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção das pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. Então, se você teme a Deus em qualquer nação e faz o que é justo, Deus, né, para Deus é agradável para Deus. E aí nós podemos dizer que no tempo do fim, hoje eu tenho certeza, uma boa parte das pessoas que estarão no céu serão as pessoas que estão defendendo a liberdade. Olha, eu te digo com clareza de pensamento e da Bíblia.
Porque Deus é o Deus da liberdade. E Deus nos criou para sermos livres. Então, se você não defende a sua liberdade e não defende a liberdade dos outros, fica difícil. Porque Jesus diz aqui em João 8, algo fundamental. 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. E aí também Deus, né, diz aqui, no verso 33, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nossa questão toda é se nós queremos ou não ser livres. Então se nós não defendemos a nossa liberdade e a do próximo, nós dificilmente, eu vou dizer para você que nós estamos fazendo a vontade de Deus, viu? E aí que liberdade, ser livre que? Livre das drogas, livre da prostituição, livre, né, como é que chama, que eu falei no início, né, do apetite pervertido. Deus quer nos manter livres. E guardar a lei de Deus é o que faz a gente ser livre por completo. Mas a gente não consegue isso. É por isso que Deus traçou um plano para que nós sejamos livres para sempre. Você quer ser livre? Eu quero ser livre. Todo dia eu vejo a luta que há dentro de mim para guardar os mandamentos. Mas eu continuo firme em Deus e eu peço a Deus que eu quero ser livre, que Ele me liberte. Você quer ser livre também? Não importa o que esteja te prendendo. Você pode clamar a Deus. Que lá diz, se Jesus te libertar, você vai ser livre. Você quer ser livre? Peça a Ele. Como é que pede a Ele? Ore. O que é orar? Falar com Deus. Não é recitar, né, versos, não. É falar com Deus. Como um amigo. Então Pedro disse aqui justamente que para Deus, Deus não faz acepção de pessoa. Para Deus não importa em qual nação você vive, mas sim que você teme a Ele e faz o que é justo. O que é fazer justo para Deus? O que é ser justo para Deus? Fazer a vontade dele. Isso é ser justo. 1 Pedro 1,17 diz, se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então nós estamos peregrinando. Nossa pátria não é aqui. E nessa lugar, né, que é essa terra, nós temos que o quê? Andar com Deus, com temor, né? E fazer o quê? Fazer o que Deus pede que nós façamos. É por isso que eu estou falando para vocês sempre a questão de liberdade. É por isso que eu estou tratando a questão também aqui de como está vivendo o nosso mundo hoje. Como essa questão das vacinas não é questão de vacina, é questão de liberdade, é questão de direito de escolha que está sendo tratado. E nós podemos ver como o Brasil está sendo transformado num país escravo. Eu estou vendo decisões no Brasil semelhantes à Coreia do Norte, que agora mandou matar pessoas, né, somente porque tinha assistido um vídeo, né, de pessoas, né, da Coreia do Sul. Então matou alguns por enforcamento e outros por tiro. Coreia do Norte, lugar o quê? Socialismo. E no Brasil existem partidos políticos que têm visão socialista. Procurem que você vai se identificar com eles. São partidos que querem que o Estado controle a sua vida e decida tudo, né, por você. Ainda até diz que você vai ter algo bom, né, que ele vai te dar comida de graça. Não existe comida de graça. Tu vai trabalhar como escravo uma hora para produzir essa comida. Não se iluda. É o que acontece, né, em vários países socialistas, né, como China, como aconteceu no passado na Rússia, né, e na União Soviética comunista também. E Laos, né, o Camboja, né, que teve o Khmer Vermelho, eles forçaram a população depois a trabalhar de forma escrava. Tomaram as terras da população e depois as pessoas não tinham nem direito a comer o alimento que produziam. Isso é história, não se engane. E tem muitos dizendo, né, que o socialismo é uma coisa muito boa. Apoiando Cuba, né, apoiando regimes cubanos, apoiando regimes de Venezuela e outros lugares mais, né, dizendo que ainda é tudo muito bom. Só que o primeiro sinal, sabe o que é? É esses sinais que nós estamos vendo. Tirar as liberdades. E chegará uma hora que vai tirar o que? As liberdades de culto. O último passo é a liberdade de culto. Igual a China está fazendo. Que está fazendo o que a China? A China está, em alguns lugares, vai dentro da igreja e coloca o quê? Uma foto, né, do presidente do partido. Que diz que ele é que tem que ser reverenciado. Ele é que tem que fazer oração para ele. Já está acontecendo.
Então a Bíblia diz aqui que Deus veio para nos tirar daqui da maldição que nós vivemos depois do pecado. Então, se nós estamos sob maldição, o que significa maldição? Tudo dá errado. Nossa natureza, tudo vai dar errado. Se nós não seguimos a Deus, vai dar tudo errado. E o que é dar tudo errado? Bebidas, mulheres, prostituição, isso aí é o erro. Muitos vivem nisso achando que isso é o certo, mas é o quê? Isso é escravidão. Então Jesus teve que vir para o quê? Assumir o ônus do pecado por nós. Alguém tinha que pagar um preço, porque a lei de Deus é perfeita. Então Deus não precisa mudar a lei. E a lei diz que se pecar, morre. Então Jesus diz, ou morre vocês, ou alguém morre por vocês. Quem é que pode morrer para que a lei possa ser cumprida? O único que podia fazer isso é Deus. Porque nenhum outro ser podia morrer a morte eterna e voltar. Jesus tomou essa decisão. É por isso que diz aqui em Deuteronômio 27, né? 25 e 26, maldito aquele que aceitar suborno para ferir uma pessoa inocente. Imagine hoje como é que está o Brasil. Aceita-se muito suborno. E eu digo para vocês que um dos maiores problemas do Brasil é o sistema judiciário. A corrupção do Brasil está dentro do sistema judiciário. Porque as pessoas, né, inocentes estão sendo o quê? Presas, né? E as pessoas que são culpadas estão sendo liberadas. Estão sabendo que são culpadas. Então, isso é suborno. Está havendo algum suborno. Nem que seja um suborno ideológico. Está havendo algum suborno. Maldito aquele que aceitar suborno para ferir uma pessoa inocente. Deus diz que é maldito. E todo o povo dirá amém. Eu também vou dizer amém. Maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei, não as cumprindo. Ó. Quais as palavras da lei de Deus? O que Deus revelou no livro, né, dos 10 mandamentos. Né? E todo o povo dirá amém. Amém. Deuteronômio 21, 22, 23 diz assim, ó, quando também alguém houver pecado, digno do juízo de morte, e for morto, e o pendurares no madeiro, seu cadáver não deverá permanecer no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Então Deus fala que aquela pessoa que era pendurada, ela estava assumindo, né, uma maldição. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Por isso que Jesus, meus irmãos, assumiu a nossa pena. Jesus morreu no lugar de Barrabás, na cruz que era de Barrabás. E Barrabás era maldito? Era. Barrabás era culpado? Era. Barrabás era condenado? Era. Mas quem é Barrabás? Barrabás representa cada um de nós, a você, a mim. Jesus assume a maldição e morre na cruz por nós. É por isso que em Gálatas 3:11 diz que é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. O que é viver pela fé? Confiar em Deus, no plano de Deus para te salvar e não em ti. Aqui não está dizendo que você agora deve descumprir a lei de Deus, não. Sim, mas que você tem que viver pela fé em Deus. Por quê? Porque você não consegue guardar perfeitamente a lei de Deus. Nós não conseguimos guardar perfeitamente nenhum dos mandamentos. Mas nós devemos buscar guardar como alvo, como objetivo primário, principal. E ter fé em Deus e entregar a nossa vida na mão de Deus, porque pela fé é que nós somos o quê? Justificados. Gálatas 3:13 diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, ó, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldições por nós. Então, meus irmãos, não é agora, porque Jesus morreu por você, que agora você vai pecar e fazer tudo de errado. Não. Deus morreu para que nós deixemos o pecado, não para que continuemos nele. Não quer dizer que você agora está perfeito completamente de uma hora para outra. Não, mas você busca em Deus a perfeição a cada dia. Por isso que Deus falou que havia necessidade de um profeta igual a Moisés, que viesse substituir a Moisés. Deuteronômio 18:15. O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti e de teus irmãos como eu, e a ele ouvireis. E quem é esse profeta? Jesus. Deuteronômio 18:19 diz, eis que ele suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca. Interessante, né, que alguns dizem que o Velho Testamento não serve mais para nada, né? E o Novo Testamento é que vale. Você vê, o Novo Testamento é o cumprimento de quê? De tudo que Deus revela no Velho. Se você não conhece o Velho, você não vai entender nada do que está sendo falado no Novo Testamento. E diz, e ele, né, Jesus, lhes fará tudo o que eu lhe ordenar.
E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, Jesus fala em nome do Pai, fala, eu requererei dele. Né? Atos 3, 25 e 26 diz, vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo, Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Qual foi a descendência que cumpriu isso aqui? Jesus. Em Jesus, todos nós somos o quê? Salvos. Em Jesus, todos nós temos a oportunidade de salvação. Quer judeu, né? Quer grego, quer gentil. Todos nós. E aí nós podemos ver, né, que a Bíblia nos diz em Gálatas, ó, deixa eu pegar aqui, Gálatas, deixa eu ver, 4, 3, né? Gálatas 3, é aqui, ó. Pronto, Gálatas 3, ó. Diz aqui, ó, por todos quanto foste batizado em Cristo, já vos revestiste de quê? De Cristo. Por isso que Jesus disse, quem crê e foi batizado será salvo. Você já foi batizado? Se não foi, eu acho que é bom você tomar essa decisão o mais rápido possível. Diz aqui, nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Se sois de Cristo, então sois descendentes de quê? De Abraão e herdeiro conforme a promessa. Aqui a Bíblia não está dizendo que deixou de ter homem e mulher, né? E que homem e mulher não tem cada um suas funções. Não, está dizendo que para ser salvo não importa a sua origem. Não importa a sua origem étnica, o seu gênero masculino, feminino, para ser salvo, não. Agora, dentro do plano da redenção, Deus tem função para cada um, que a Bíblia diz, né, que Deus colocou para os profetas, outros para presbíteros, né, outros para ensinadores, para mestres, né, e para cada um cumprir o seu papel. Aí são coisas distintas, que não pode ser confundida. Então, em Jesus, nós somos o quê? Parte dessa descendência, né, que seremos salvos. Ressuscitando Deus a seu Filho, primeiro nos enviou a vós para que nisso vos abençoasse, no apartar cada um de vós das vossas maldades. Então Deus veio para o quê? Para nos apartar das nossas o quê? Maldades. E isso é uma luta diária, vou dizer para você. E a Bíblia diz que nós temos que ter cuidado e temos que lutar essa luta todo dia para podermos vencer cada vez mais. Em Hebreus 10, 26 e 29 diz que o plano de Deus é perfeito, mas você pode escolher rejeitá-lo? Pode. E diz aqui, porque se pecarmos voluntariamente, quer dizer que a gente não peca voluntariamente, de vez em quando a gente peca voluntariamente. Eu não vou dizer para você que isso não acontece, não. Mas o que é pecar voluntariamente? É você ser aquele pecador, né? Como ele diz? Persistente. Você agora começa a resistir à palavra de Deus, você agora não aceita mais o que Deus te revela na palavra e você quer dizer que está errado e você decide agora desobedecer ou descartar a palavra de Deus. Esse é o pecar voluntário. Depois de termos recebido, né, o conhecimento da verdade, você já conhece a palavra de Deus. Já não resta mais sacrifício pelos pecados. Por que não resta? Porque você não aceita mais Jesus. Você não aceita Ele como Salvador. Então, acabou. Mas o que é que vai restar para você? Eu espero que não seja você. Uma certa expectação horrível de juízo. Um ardor de fogo que há de devorar os adversários. Você vai haver um fogo, que é o fogo que é eterno. Está lá na Bíblia, que é a segunda morte. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Aqui era o que acontecia no passado. A pessoa desobedecia a lei de Deus, né? Vinha 2 ou 3 testemunhas que confirmavam aquilo e você o quê? Era morto. Isso era um sinal do que ia acontecer o quê? No futuro, você continuar desobedecendo a Deus. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Então, quando você rejeita Deus, você respeita o que? O Espírito Santo. O Espírito Santo não vai mais atuar na tua vida. E aí você torna o sangue de Jesus, que é o sangue da aliança, o quê? Você profana esse sangue. Eu não quero nem pensar nisso, né? Que nível de situação uma pessoa pode chegar nesse. Mas Deus está dando essa advertência para ter muito cuidado.
E aqui diz em Efésios 4:30, não entristeçai o Espírito Santo de Deus, nos quais estáis selados para o dia da redação. A gente pode entristecer quando é que entristece? Quando ele desobedece, de forma persistente. Lucas 11:23, quem não é comigo é contra mim. É o que Jesus falou, ó. Quem comigo não ajunta, espalha. Por isso que eu falei aqui que se nós não defendemos a liberdade, as liberdades que Deus diz que nós temos que defender, está lá escrito na Bíblia, está revelado que nós temos que defender essas liberdades. Porque Deus nos deu, nós podemos estar o quê? Contra Jesus. Nós podemos, em vez de estar juntando com Jesus, nós podemos estar espalhando. E alguns ainda dizendo, né, que vão votar em determinados candidatos aí, né? Que esses candidatos estão espalhando e estão contra Deus de forma clara e objetiva. Alguns falam ainda o seguinte, não, porque eu comia bem, eu como, vou comer melhor, né? Aí eu digo para você o que Jesus falou, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O pão é mais importante do que Deus e do que a verdade? Para alguns pode ser, para mim não é. Lucas 12:9, Jesus diz, quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. O que é negar Jesus? É Jesus dizer uma coisa e você dizer outra, ainda ensinar para os outros errado. Isso significa o quê? Negar a Jesus. Não dizer que não, Jesus não é teu Salvador, né? Como Pedro falou, né? Rejeitou Jesus, negou Jesus. E eu estou falando isso por quê? Porque nós vamos passar por uma grande prova. Se essa prova já não está próximo de nós, eu acho que já está próximo, se aproxima. E aqui diz assim, ó, Apocalipse 17:12, diz 12 a 14, diz que vai surgir um sistema de governo mundial que Deus chama na Bíblia de 10 chifres. 10 chifres que estão o quê? Na besta. 10 chifres significa poderes. 10 chifres que são o quê? 10 reis. Reis o quê? Rei tem o quê? Trono, poder e autoridade. Ou seja, tem patente, tem poder para exercer o que ele está falando e tem autoridade, né, para fazer aquilo que tem que fazer. Que ainda não receberam o reino, né? Então no futuro, né, ou já pode estar bem próximo, né, e vai se constituir 10 reinos mundiais que vão receber poder como reis por 1 hora. A Bíblia diz aqui vai ser por pouco tempo. Não sabemos quanto tempo é esse, mas é pouco tempo. Juntamente com a besta. O que é a besta? A Bíblia diz que a besta é o papado. Então hoje o papado está, né, reunindo, né, com algumas pessoas, até com o Facebook, né, com Bill Gates, né, e dando, né, orientações para que eles façam, né, determinadas coisas, como a questão da vacinação. E todos eles estão por detrás disso, que é para fazer o grande reset. Esse sistema de vacinação é para resetar o quê? O sistema democrático nos países. E retirar o poder, né, de liberdade de escolha das pessoas. E nós já estamos vendo acontecer. E usa o que? O argumento, né, sanitário, né? Porque aí as pessoas pensam, né, que estão fazendo bem, né? É porque ele está te causando um medo, né, da morte. E aí, entre o medo da morte, ele diz assim, me dá a tua liberdade. Não, tu pode morrer, então me dá só a tua liberdade. E aí eu vou te garantir a falsa vida. Porque as vacinas, né, não estão garantindo a vida das pessoas, não. As pessoas podem ser contaminadas e podem morrer ainda. Infelizmente. E diz aqui que esses poderes aqui, que são esses poderes que vão formar essa grande nova ordem mundial, que é a verdade, tem um mesmo pensamento, intento é pensamento. Entregarão o seu poder, ó, e autoridade a quem é a besta, ao papado. Então, no final de tudo, vai chegar um momento que quem vai estar governando a Terra será o Vaticano. E estes vão fazer tudo isso porque eles vão combater contra quem? Contra o Cordeiro. Quem é o Cordeiro? É Jesus. E o Cordeiro, diz a Bíblia aqui, que louvado seja Deus, os vencerá. Dá graças a Deus. Deus não perde essa batalha. E Deus diz mais aqui, porque Ele é o Senhor dos Senhores. Quem é o Senhor do Senhor? O Cordeiro é o Senhor do Senhor. Esse título só pode ser dado para Deus. Senhor do Senhor só pode ser dado para Yahvé, como nós vimos lá. Yahvé é Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Deus dos deuses e Senhor dos senhores, Rei dos reis. Então o Cordeiro é Deus, é Jesus. E vencerão os que estão com ele. Quem são esses? Chamados eleitos e fiéis. Quem são esses chamados?
você está sendo chamado para fazer parte desse grupo. Você vai defender a liberdade de escolha, liberdade de culto, liberdade de consciência, direito de vir, direito de cada uma das pessoas de escolher o que fazer com o seu corpo. É o chamado para isso hoje. Porque se você não fizer isso, dificilmente você vai estar nesse grupo aqui. Dificilmente você vai estar no grupo que diz lá que vai receber a marca da besta. Porque vai se preocupar mais com comprar e vender, e com comer e beber e vestir. Muito alimente. A Bíblia diz que é isso. Espero que você não faça essa escolha. Apocalipse 13, 16, 17 diz: e faz que a todos os pequenos, grandes e ricos, pobres, livres e servos, lhe seja posto o quê? Um sinal na mão direita ou na sua testa. Para o quê? Para que você possa o quê? Comprar ou vender. O que é comprar ou vender? É direito de vir, direito de comercializar, direito de comprar ou vender, ou seja, envolve o apetite. E nós já estamos acontecendo isso, né? Já está limitando as pessoas para não ir em determinados lugares, não fazer determinadas negociações, e daqui a pouco, quem sabe, né, até vai proibir as pessoas de comprar ou vender. Pode ser que o caminho seja esse, para poder forçar as pessoas, né, a obedecer o Estado. E diz: se não aquele que tiver o sinal, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, tem 3 formas de você receber: um sinal, o nome ou o número. Eu espero que você não faça parte de nenhuma das 3. Porque Deus diz que o povo dele será esse povo aqui, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que perseverarem em fazer o bem. Procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são o quê? Contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes o quê? À iniquidade. Porque a iniquidade é o pecado. Atos 2,42 diz que é o povo de Deus. Perseveram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Para você ser povo deles, você tem que fazer isso aqui. E diz mais Mateus 24, 12, 13, né? Se você multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. Já esfriou. Mas aquele que perseverar até o fim, né, com Jesus, esse será salvo. Aqui está a paciência do santo. Quem são os santos? Quem são o povo que vai vencer essa marca da besta? Não vai comprar e vender o direito, né, de comer, beber acima do que Deus diz. Diz: são os que guardam os mandamentos de Deus e têm fé em Jesus. Espero que você decida fazer parte desse grupo. E Jesus diz para você: se você fizer parte desse grupo, Apocalipse 3,10 diz aqui, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo. E ela está vindo. Já começou a tentação. Para tentar os que habitam na terra. Nós já estamos sendo tentados. Muitos estão sem perceber que isso já está acontecendo. Mas que Deus te abençoe e você seja despertado, assim como Deus me despertou. Que Deus te dê um bom fim de semana e já te desejo um feliz sábado. A ti e teus familiares. Defenda a verdade como Deus diz que nós temos que defender. Deus te abençoe. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.